Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda Podcast. E hoje, na companhia do engenheiro agrônomo Luciano Lara, a gente fala sobre manejo da pastagem durante o período das águas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso e ainda compartilhe esse vídeo, deixe o seu like também, isso vai ser muito importante para o nosso canal. Luciano, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Alessandro. Um bom dia a todos. Bom, entrando no nosso assunto de hoje, Luciano, pastagem, né? A base alimentar do nosso rebanho. É claro que quando o produtor ele faz uma boa implantação, isso é um ponto muito importante, mas posterior a isso nós temos o manejo. Então, como lidar com essa pastagem, como manejar essa pastagem de maneira que ela se mantenha produtiva por muito mais tempo, né? Sem entrar em estados de degradação, por exemplo. Então, a gente vai falar sobre esse manejo específico durante o período das águas. E a minha primeira pergunta é: quais as práticas de manejo são mais eficazes nesta época do ano, do período das águas? Eu acho que o primeiro de tudo, né, um ponto, o que é que acontece? Quando a gente chega no período das águas, né, é o período onde a gente tem aquele potencial, né, desses pastos produzirem, né, e o produtor ter maior incremento, né, e ganhos, né, de produção. Porque a pastagem, nesse período, essas pastagens tropicais vão ter um potencial maior. A gente fala potencial porque depende, né? A questão do clima, a questão do solo e a questão da própria planta, porque você vai ter uma diferença entre as plantas. E o manejo vai entrar ali para você ter um ajuste, né? Buscar um ajuste fino em relação a esses detalhes. Então, vai desde a questão de você escolher uma planta melhor adaptada para aquela condição, para aquela região, né? Não adianta muito, por exemplo, um exemplo bem extremo, né? A gente pegar uma braquiária de clima tropical e implantar no sul na época de inverno, né? Então, vai estar numa condição completamente, né, desfavorável para ela produzir. Então, muitas vezes o produtor que chega lá que implanta vai falar: olha, esse capim não presta, né? Mas não é que não presta, ele está numa condição, no momento, né, não recomendado, vamos dizer assim, né? A questão de você trabalhar com a fertilidade do solo, ela vai dar, né, vai entrar nesses parâmetros em relação a você fornecer nutrientes, né, para a planta, então, extrair desse solo esses nutrientes e, através da fotossíntese, você ter ali a produção, né, dessa forragem da parte aérea, que é o interessante, que é onde o animal, né, ou o produtor vai colher, seja para silagem, feno ou para fazer a pastagem. Nesse período que a gente tem é onde a gente vai conseguir o máximo ali de produção, né, de oferta de forragem dessas forrageiras tropicais, né? E quando a gente fala, né, se você pegar, por exemplo, no início do período da chuva e no final, você vai ter uma curva, né, que ela vai gradativamente vai vir subindo com a condição de temperatura e umidade. Você vai chegar num patamar e depois ela vai descer para depois começar, né, outono e inverno novamente, né, onde a gente vai ter. Então, nesse meio termo ali, a gente tem essas condições mais favoráveis. E é aí que o produtor tem que, muitas vezes, ter essa consciência de trabalhar não só, né, pensando no período da chuva, né? Opa, eu vou trabalhar aqui uma lotação máxima que eu tenho, porque muitas vezes o que pode acontecer é você ter uma ineficiência nessa colheita desse material, não só a produção, né? Então, aí vai entrar a questão do manejo, porque a produção, né, a gente vai estar dependente dessas questões, né, de temperatura, de umidade, de fertilidade e do próprio manejo, mas para você colocar esses animais para consumir, né, o que acontece muitas vezes é uma alta lotação, que você muitas vezes, a gente identifica isso, é muito fácil, a questão dos animais, você ter ali pouco resíduo dessa forragem, né? Então isso vai, um excesso de animais nessas áreas que então vai consumir além daquilo que seria recomendado para a gente ter uma resposta favorável de produção, de aproveitamento dessa pastagem, né? Então, isso pode levar, né, a alguns fatores mais para frente, né, nessas áreas, que vai levar como um processo de degradação, né? E quando chega no período da seca, né, é um reflexo também daquele trabalho que foi feito nas águas, né? Então, a gente tem que ter aí uma ideia de trabalhar ao longo, porque, veja bem, a gente tem
se a gente trabalhar dependendo de como o produtor trabalha, por isso que muitas vezes o que a gente vai falar aqui, o que eu vou falar aqui, ele não se encerra, esses assuntos e essas informações não são fechadas, né? Não é a verdade absoluta. Porque muitas vezes vai depender muito de como cada produtor trabalha. Tem produtor que trabalha com silagem, tem produtor que vai tirar os animais de dentro da área quando chegar o inverno para aliviar a pressão de pastejo. Não é? Então, muitas vezes tem produtor que vai confinar, que vai vender. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, são muitas vezes informações mais gerais em relação à questão do manejo, que vai servir como base, né? E alguns detalhes que tem que ser olhado para a gente buscar um aproveitamento dessas forrageiras, né? Sempre tendo em vista um melhor resultado, né? E, principalmente, a questão da persistência. Não adianta muito, né, a gente, por exemplo, plantar um pasto, fazer uma pastagem, reformar uma pastagem hoje, e depois de 2 anos, 3 anos, eu vou ter que reformar ela novamente, porque entrou num processo de degradação. A não ser naquela situação em que a gente trabalha, e que hoje vem se trabalhando cada vez mais, em sistemas de integração lavoura-pecuária. Né? Então, muitas vezes, dependendo do sistema que está implantado lá, vai fazer uma estrutura, um cronograma, onde cada ano eu vou estar colocando a forragem ali, né, em um determinado local da propriedade, e muitas vezes, naquele ano em que eu tenha o cultivo de milho, soja, feijão, eu vou estar colocando, a braquiária vai entrar ali repetidas vezes. Né? Então, e muitas vezes, quando eu tenho a área, o piquete da propriedade em que vai ficar a pastagem permanente, ela vai ficar 3, 4, 5 anos para depois voltar à agricultura novamente na área. Então, existem, né, esses valores que eu estou falando, muitas vezes eles não são fixos. Existem, né, sistemas que podem ser alterados, né, e trabalhados ao longo do tempo, diferente, né, para cada região e para cada sistema. Eu gostei bastante da parte do seu comentário que você fala sobre essa mentalidade de, claro, garantir que os animais durante o período das águas tenham um bom resultado, mas eu tenho que pensar na próxima estação, na estação seca, né? Manejando esse pasto com vistas no que vai vir, que é justamente a escassez da forragem, né? A falta dessa pastagem. O produtor tem alguns caminhos, você falou de silagem, pode vedar também uma área, né, com uma pastagem. E aí eu queria partir para a nossa próxima pergunta aqui, que é a seguinte. A gente tem diferentes materiais, mas basicamente o que impera é braquiária e pânico, né? No Brasil. Falando desses dois materiais, existe alguma diferença em termos de comportamento deles ao longo do período das águas, né? Alguma diferença em termos de aproveitamento? Não, trabalhar com braquiária é melhor por conta disso, ou pânico é melhor por conta disso? Existe alguma diferença? Olha, geralmente, eu estava até conversando em algumas áreas de produção de semente. Se você pega decumbens, geralmente foi utilizado muito na época de abertura do cerrado, né? Foi uma braquiarinha, foi introduzida ali para abrir essas áreas, né? Então, porque ela tem uma característica de adaptação. Só que muitas vezes você vai em determinadas áreas, você vê o pasto, mesmo a decumbe sendo mais resistente, aí vai depender desse assunto que a gente tocou no primeiro ponto, de adaptação do solo, fertilidade, calagem, para você ter, então, o potencial daquela planta. Então, a gente vê muita diferença em relação a isso, principalmente eu noto, quando eu levo em comparativo uma área de produção de semente, porque ali o produtor está interessado não na forragem, mas na produção de semente. Então, você tem até 2 pontos que é muitas vezes intrigante, porque o produtor de semente também ele não busca uma planta que vai ter uma planta muito grande, que vai ter, que vai viçar muito, porque senão ela não produz tanta semente. Mas é uma área que ele vai corrigir, né, e vai ter uma condição de fertilidade, a maioria das vezes, muito melhor do que aquela que é direcionada só para pastagem. Então, você vê uma diferença, mesmo uma braquiária decumbens, onde se mostra o potencial daquela planta. Né? Então, mesmo a gente falando assim, eu só citei esse assunto para citar um exemplo que eu ia falar. Por exemplo, em áreas onde a gente vai trabalhar mais em sistemas mais intensificados, buscar aqueles materiais que têm um potencial maior de produção. Né? Então, você pega lá os pânicos no geral, né? Mombaça, o paredão, os outros pânicos de alta capacidade de produção. É lógico, mais uma vez, está relacionado ao manejo e onde eu vou colocar ele.
O Brasil, de norte a sul, tem 4.300 quilômetros, mais ou menos, né? Dos dois, norte a sul, leste a oeste. Essas plantas, elas são extremamente, vamos dizer assim, rústicas, né? Ainda a gente não tem um processo de melhoramento como é na soja, no milho, de seleção e tal, né? Bem específico para determinadas regiões. Então, se eu implantar ela no norte, no sul, leste e oeste, nesses extremos, eu vou conseguir produção. Só que vai variar muito em relação ao local. No Nordeste, você vai ter uma deficiência de água, um período muito curto de chuva. Já lá você vai para Rondônia, às vezes tem excesso. Excesso. Aí no sul tem frio. Frio, não é? Então essas coisas, aí a planta vai ter essa variação em relação à produção. Uma região vai produzir 30 toneladas, na outra vai produzir 15. Né? Então, muitas vezes o que a gente pode pensar é o seguinte, você trabalhar, né, onde você tem, é lógico que tem propriedades, como eu comentei, por exemplo, o produtor no inverno, ele vai tirar os animais, ou ele vai fechar os animais para um confinamento, dependendo do ciclo que ele trabalha. Então, ele vai ter uma condição de aliviar, né, de determinada forma, o pasto no inverno. Aí eu posso trabalhar muitas vezes só com pânico, 2, 3 variedades de pânico lá, que é onde eu vou intensificar ao máximo essa minha propriedade. Né? Se eu colocar, por exemplo, a questão em 40%, 60%, né? Então eu vou colocar 40%, mais ou menos 30% de pânico, para eu trabalhar intensificado, e em torno de 60%, 70% de braquiária. Aí eu tenho uma condição de dividir melhor, porque no inverno, esse pânico ele vai ter uma condição tanto de produção quanto de manejo, não é? Vamos dizer assim, em relação à braquiária, ela vai ficar um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim. Né? Então, por causa da distribuição que eles têm, diferente? Isso também vai entrar. Né? Que muitas vezes o pânico ele concentra mais nesse período que a gente está agora, não é? E na época de inverno ele cai mais a produção. A braquiária mantém mais. E outro detalhe, né, que até que você já citou, por exemplo, a questão da vedação. Né? Eu consigo trabalhar melhor. Né? É lógico que você tem certas condições que tem produtor. Eu também já vi produtor vedando mombaça. Né? Então, mas não é tão fácil de trabalhar. Né? E não é tão comum da gente ver. Porque as braquiárias, para a gente fazer a vedação em relação à estrutura da planta, é muito mais fácil você trabalhar com a vedação de braquiárias. Aí vai lá, por exemplo, eu já vi a questão da dictioneura, né? Umidícola também, né? Principalmente áreas de cria. Né? Você pega decumbens, você pega MG4, você pega braúna, são tudo braquiárias, onde eu tenho uma planta que eu vedando ela, aí existe todo um manejo, né? Isso aí a gente pode conversar no outro momento, existe todo um manejo para a gente favorecer justamente esse acúmulo de forragem para esse período. Então esse manejo tem que começar aqui dentro do período das águas, no finalzinho do período das águas. Né? Então tem que pensar aí, entra essa programação, de você entrar com forragem dentro, né, desse período de seca, né, favorável para a gente manter esse desempenho desses animais. Né? Então essa relação de você trabalhar com pânico e braquiária, né, ela favorece muito o manejo. E outro detalhe, né, é a questão de você, por exemplo, diversificar dentro da propriedade. Né? A gente não tem ainda tanto problema de pragas e doenças em forrageira. Né? Mas a gente vê isso muito em soja, milho, arroz, feijão, que muitas vezes é uma pressão, né, vamos dizer assim, maior em relação à questão de seleção, seja fungo, vírus, bactéria, né, outras pragas, insetos, que muitas vezes vão ter essa pressão e muitas vezes se você tem uma área muito grande de um único material, que pode acontecer que você vai ter um prejuízo muito grande. Se você tem uma divisão da quantidade desses materiais, 20% de uma ou de outro, se acontecer, porventura, algum tipo de problema ali, eu vou ter resguardado os outros. Né? Então, a forrageira, você pega os pânicos, você pega as braquiárias, a gente tem problema muito característico de forrageira, eu falei que não tem pouco, mas você tem cigarrinha das pastagens. Né? Agora surgindo bastante o percevejo. Né? Então, regionalmente você tem alguns problemas, mas não entra nessa questão de você ter ainda um problema. Esse tempo atrás, você se levantou bastante a questão da morte súbita do braquiarão, mas é um conjunto de várias variáveis, vamos dizer assim, né, que interferindo sobre essas áreas,
que vão levar a essa questão dessa morte desse material. Né? Então, não é só uma questão de uma praga, muitas vezes, que pode acabar tendo uma questão, porque como vários fatores, às vezes eu tenho o mesmo braquiarão que está morrendo no norte, aqui em São Paulo, às vezes não acontece nada com ele. Porque são fatores, né, locais, que somam, por exemplo, que são favoráveis a causar aquele problema. Né? Então, muitas vezes, essa questão, você ter uma divisão, uma diversificação dentro da propriedade, favorece esse tipo de sistema. E tem produtor que não gosta. Né? Por causa dessa... Não gosta, não entra dentro do sistema dele. Por causa dessa condição que, quero intensificar aqui, né? E eu vou confinar depois esses animais, então eu já vou naturalmente reduzir essa pressão ali, eu não vou precisar tanto de forragem, né, porque ele vai dar uma silagem de milho ou uma cana, ou mesmo utilizando essa forragem ali. Ou muitas vezes tem muito produtor, né, tem fazenda de cria em determinadas regiões, traz esses animais, Minas, São Paulo, né, para fazer a terminação desses animais. Né? Então, naquelas regiões lá onde ele tem a cria, você vai conseguir reduzir essa pressão para auxiliar, né, no manejo dessas forragens. E essa questão do produtor que, como você comentou, tem uma área maior e ele percebe que a questão de rotacionar o pasto vai dar a ele um ganho com os animais superior, ele pretende fazer isso. Como é que isso acontece na prática? Ou seja, qual que é o caminho, de repente, mais eficiente para pegar uma área que é uma área maior e para ter um melhor manejo do período das águas, por exemplo, né? Começar a fazer a divisão? Olha, eu falei da decumbens aqui, né? Muitas vezes a gente fala, não vai existir, né? Antigamente o pessoal, sempre que a gente ia na feira, o produtor chegava e perguntava, qual que é o melhor material que você tem? Né? Qual que é o melhor pasto? O melhor pasto, a novidade e tal. Né? Você tem ali uma condição em que a adaptação, né? Como a gente comentou, norte a sul do país, bem extenso, diversas condições de clima, né? Tipo de solo, estrutura de solo também, que vai afetar. Então, não vai ter aí um material que coringa, né? Em determinadas condições, ele vai deixa a desejar do que outros. Aí eu citei aqui a questão da decumbens, né? Muitas vezes o produtor que tem lá o pasto de decumbens, o ideal dele não é ele tirar a decumbens e já entrar lá, vou montar um sistema rotacionado e já, né, fazer as correções que tem que ser feito e colocar, vamos dizer assim, um paredão para ele intensificar. Né? O bom, se ele não tem um processo de degradação muito severo estabelecido, aí ele já recupera e já implanta. Aí existem várias formas de você implantar, seja uma recuperação convencional, gradagem, calagem, adubação direta lá, ou também você vai melhorar a estrutura de solo, entrar num sistema de integração, pode ser, né, para você ir gradativamente melhorando esse solo, né, para você ter uma estrutura e química de solo favorável. Mas aí o produtor, o bom é que ele, nesse sistema que ele tem ali, vamos dar o exemplo da decumbens, né, que é um material mais, vamos dizer assim, mais rústico, mais tradicional, a gente ter um processo de, vamos dizer assim, de escola. Né? Às vezes você pega, por exemplo, assim, quando você chega um grupo de animais, para trabalhar com cerca elétrica, você fecha eles lá e deixa um determinado momento numa área pequena lá para ele saber ali e aprender, né, a cerca elétrica ali, para ele, quando ele vai para o pasto lá, ele já tem aquele conhecimento. Né? Você pegar essas áreas e trabalhar, começar a intensificar essa decumbens, dividir o pasto, se é um piquete lá de 100 hectares, dividir em 2, já vai construindo, né, a praça e tal, depois divide em 4. Por etapas, então, né? Vamos dizer assim, porque assim, se o produtor tem alguém, um consultor, vamos chamar assim, que ele vai estar lá próximo dele para falar, faz isso ou faz aquilo outro, aí é mais fácil. Muitas vezes ele já pode entrar num sistema, porque o consultor é que vai ser a pessoa que vai falar, opa, tira, coloca, faz assim ou faz assim. Vai direcionar, né? Isso. Então, o produtor, para ele ir aprendendo, ele vai buscar, é lógico, hoje você tem aí os dias de campos que passa essa informação, mas no dia a dia, você tem ali uma informação básica, né? Por quê?
A planta que eu tenho, minha decumbens aqui na minha propriedade, 100 quilômetros distante da sua, ela vai ter uma resposta um pouco diferente justamente por causa daqueles fatores que a gente já comentou. Né? Então, você vai conhecendo essa planta para trabalhar de uma forma diferente do extensivo. Né? Então, para você buscar a intensificação, que é uma ferramenta, né, de manejo para a gente melhorar tanto a questão de aproveitamento quanto de produção. Aí você tem que vir melhorando o solo, dividindo para você. Tem a questão que facilita muito, de visualização e quantificação da forragem disponível para os animais, né, para você equalizar a questão, essa taxa de lotação, a quantidade de animal que eu posso colocar ali, né, em determinado momento para eu ter um melhor aproveitamento e ter aquele resíduo que eu falei que é importante. Não, faz sentido, porque dividir os pastos, né, vai implicar também de uma mudança da dinâmica de trabalho da propriedade, né? Ou seja, do dia a dia de quem trabalha lá. Né? Então, tem que tirar os animais desse piquete, colocar naquele. Antes não tinha isso. Tá? Os animais estavam numa área maior. Né? Então há uma mudança também na questão a dinâmica do trabalho do dia a dia. Né? E é uma mudança, por exemplo, assim, aí você chega lá e vai implantar um sistema racionado lá e tal, colocou no papel a quantidade de piquete, quantidade de dias. Aquele número que a gente acha ali na matemática, ela não vai ser, ela é uma referência para o dia a dia. Não é? Porque, assim, é igual... vai ter anos em que eu vou ter uma condição de chuva favorável naquele momento. Não é? Então, o capim vai crescer bem. Aí pode acontecer um veranico nesse meio ali do sistema que eu estou trabalhando. E vai acontecer. Todo ano vai acontecer em determinado local. Né? Você tem ali esses ciclos. Né? Então, você tem esse número como base, mas o dia a dia de tomada de decisão é aquilo que eu tinha comentado. Você tem que ter uma ideia do volume de forragem que você tem ali e, num primeiro momento, aí entra essa questão do aprendizado. O produtor vai chegar lá, muitas vezes, ele não vai ter uma noção, só olhando o pasto, não vai ter uma noção de quantos animais cabem ali. Né? Se é alguém experiente, aí não tem o que falar. Né? E é experiente naquela pastagem, naquela região. Se ele vem para outra, ele trabalha com braquiária, passa por um pânico, é diferente também. Né? Então, a questão de você ter esse aprendizado, ele vai dizer muito em relação à tomada de decisão diária ali. Porque muitas vezes você coloca, né, tem lá o piquete, 1, 2, 3, 4, uma área lá, né, 25 hectares, cada pasto. Né? Então eu vou ter ali uma condição em que muitas vezes, por causa dessa questão de clima, eu vou ter uma condição em que eu comecei no 1, o 2 não está bom ainda, mas o 3 já está passando. Não é? Então, esse conhecimento, né, da disponibilidade de forragem e essa informação, ela é importante justamente para ele calibrar essa quantidade de animal que eu vou, né, trabalhar ali. Né? Então, seja a quantidade de animal, seja a quantidade de dias que eu vou deixar esses animais ali, né? Seja a questão de uma suplementação que eu vou estar trabalhando junto, isso vai influenciar também, né, em relação ao desempenho que eu vou ter desses animais, vai consumir mais ou menos, vai favorecer mais ou menos, né, o consumo dessa forragem. Né? Então, tudo isso, muitas vezes, a questão do aprendizado, né, do dia a dia, ele vai contando demais. Por isso, a experiência, né, quem tem essa questão de você ter um consultor que vai estar ali presente, já muitas vezes pula etapas. Né? É como qualquer outro, adquirir qualquer conhecimento. Né? Então, você muitas vezes vai ter que pagar um pouco mais para pular etapas e ter aquele conhecimento para você já sair na frente. Agora, tem produtor que muitas vezes ele vai ter que quebrar a cabeça sozinho. Né? Construir uma casa, você de repente consegue? Pode até conseguir, mas você vai ter bastante dor de cabeça e vai encontrar uns percalços aí pela falta de conhecimento de como executar os processos da forma correta, né? Por isso é importante ter igual uma assessoria. Você coloca lá no papel essa questão de... A gente está dando um exemplo, né? O sistema rotacionado, divide, vai adubar, se não tem irrigação, começa a piorar, porque muitas vezes você é dependente da condição de clima. Né? Então, tudo isso no dia a dia vai acontecer detalhes relacionados
a clima, relacionado ao próprio manejo dos animais, que muitas vezes não vão sair perfeito como está no papel. Não é? Agora, é lógico que quando chega o período das águas, se por um lado o produtor tem as melhores condições para acelerar o desenvolvimento dos animais, o resultado, ganho de peso, produção de leite, todos esses fatores positivos, por outro lado também é a época do ano em que a gente tem desafios, né? Como você comentou, por exemplo, o caso das pragas, né? Da cigarrinha das pastagens, da cana-de-açúcar, o percevejo que você comentou que também está dando bastante dor de cabeça, né? E também seriam as condições ideais para o surgimento de invasoras na pastagem. Então, como que o produtor deve lidar com tanto a questão dos insetos, né? Como que ele lida com essa questão dos insetos e também com invasoras que podem surgir naquela área ali, porque tem as condições favoráveis também do período das águas. Quando você tem essa questão, eu dei o exemplo aqui da questão, o produtor reformar um pasto, você ir aprendendo, se você não tem uma área completamente degradada, muito degradada, então você vai gradativamente trabalhando com aquele material que está ali. Né? Então, muitas vezes, aí entra essa questão de você ter uma abertura, né? Esse processo de degradação, ele vai ter a participação justamente da entrada de outras plantas nas áreas, né? Que vai culminar, muitas vezes, você tem lá uma ou duas toceiras da planta por hectare, que muitas vezes, dependendo da planta, o tipo de planta, já é um indicativo de eu estar entrando com uma reforma ali, porque eu vou ter uma participação muito grande, ou de terra, né, descoberta, nua, exposta, ou de ali. Praga. Uhum. Né? Praga é plantas daninhas, né? Seja gramíneas ou seja de folha larga. Né? Então você tem ali uma condição que vai demandar um cuidado. E isso, né, entra justamente naquela questão lá, daqueles 3 pontos. A condição de clima, fertilidade e a genética da planta. Porque se eu não tenho uma planta que é mais, demanda um cuidado a mais, uma fertilidade, né, uma quantidade de fósforo também a mais e tal, ela não vai se estabelecer direito, ela não vai rebrotar satisfatoriamente, ela não vai ter uma produção de forragem, ela não vai fechar bem o solo. Né? Aí tudo isso vai abrindo espaço para essas pragas. Favorecendo, né? As Favorecendo, daninhas. No caso dessas plantas daninhas. Né? E muitas vezes eu tenho, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, assim, problemas, e quando eu tenho plantas de folha larga, é até mais tranquilo. Né? Porque eu tenho e existe produtos registrados para a gente fazer uso em forrageira, né? Específico. Quando a gente começa a ter invasoras de folha estreita, né, a gente já começa a limitar muito, né, os trabalhos. Tem muito trabalho sendo feito, né, em relação de buscas de princípio ativo para controlar essas invasoras de folha estreita em braquiária. Sem prejudicar o pasto. Sem prejudicar o pasto, que seja seletivo. Né? Então, isso vai ser, para evitar isso, justamente voltar lá atrás, trabalhar de uma forma em que a gente consiga ter uma condição de fertilidade de solo favorável, a estrutura de solo por causa de desenvolvimento radicular. Né? Então, eu vou ter problemas em relação tanto... chegou no período da seca, se eu tenho um solo que tem impedimento, essa planta vai sentir muito mais num solo em que o perfil do solo, né, é mais profundo. Então, ela já desenvolve raízes de forma mais satisfatória. Ela vai enfrentar aquele período de veranico ou no inverno com uma facilidade, uma maior facilidade. Não é? Então, é tanto a questão de estrutura e física de solo. Né? Então, a gente tem aí condições que tem que ser vindo trabalhado para justamente evitar chegar naquele ponto. Não é? Se já tem uma condição já estabelecida, né, aí tem que se buscar uma análise para buscar identificar se eu posso, é melhor eu reformar essa área toda. Né? Então, existem estratégias que vão ter um resultado mais favorável. Hoje se usa bastante, onde é possível a produção de grãos, né? Trabalhar com a produção de grãos alguns períodos, alguns ciclos, para você justamente reduzir esse banco de semente daquilo que a gente tem. Porque se eu já tenho uma área que já está dominada por planta daninha, ela está ali vários ciclos produzindo semente, que eu vou ter um estoque ali naquele solo. Aí eu simplesmente chegar, combater aquela adulta e não ter esse cuidado em relação ao banco de semente,
ela pode vir contaminando, mas eu tenho, é lógico, as estratégias em relação ao uso de herbicida, dependendo do tipo de planta que está ali. Se eu posso usar um seletivo ou não. E entrando com um sistema de integração ou produção de grãos ali, a gente consegue, então, hoje, você trabalhar com soja, com milho para controle de invasoras, você tem uma amplitude muito grande aí de produtos químicos que podem favorecer bastante, né, em relação a esse controle. Aí eu vou diminuir essa carga de sementes ali, que eu não quero que germine ali junto a esse solo. Nunca vai zerar, né, mas eu posso reduzir, preparando essa condição melhor para a gente entrar com a forragem e a gente vai estar atendendo aquela outra condição. Estrutura de solo, a condição de matéria orgânica sendo melhorada, a condição, né, de fertilidade do solo. Isso vai garantir com que a gente tenha uma condição melhor para a competição, né? Mas mesmo assim o manejo ele não pode ser deixado de lado em relação à questão, principalmente a você ter resíduo de planta, né? Hoje você tem ali essa questão de sistema rotacionado, altura de entrada e saída bem estipulados em relação, você já tem alguns outros sistemas que muda alguns detalhes, né, em relação a isso, mas são ferramentas que são adaptadas e que muitas vezes, dependendo da região que você está trabalhando e dependendo do próprio produtor ou do técnico que vai estar auxiliando, né, ao produtor ali para usar essas ferramentas, né? Então você tem algumas diferenças, né, que podem ser, né, encontradas num sistema e outro. Como eu falei, muitas vezes a questão do que são assuntos que muitas vezes eles não são fechados, né? No encerra, o assunto não encerra com essa conversa que a gente está tendo aqui, que muitas vezes você tem, dependendo de região para região, né, você tem ali uma diferenças em relação aos resultados e podem estar trabalhados de forma, né, complementares, junto ali o que o produtor tem na região. A gente está falando sobre esses problemas com plantas invasoras. Como você comentou, tem hoje no mercado alguns produtos que podem ajudar a controlar essa presença, mas isso vai incidir em custo, né? Claro, tudo nessa vida tem um custo, não tem como fugir. A gente tem um problema dos insetos também e uma solução que a gente já comentou aqui em algumas situações, que de repente é bem interessante, é já entrar com materiais, né, na medida do possível, que apresentam tolerância, né, ou resistência à presença de insetos. Porque dessa forma o produtor ele já parte de um primeiro momento ali, que ele tem uma certa segurança de que se houver uma presença de insetos lá na frente, ele não vai ter dor de cabeça. Principalmente quando a gente fala, no caso de pastagem, buscar ali onde você tem a presença de cigarrinha, né? E hoje você tem a cigarrinha da pastagem, e a marranarva também, né, já bem caracterizado da presença dela em áreas, né, de pastagem, onde então uma ferramenta, né, que você vai ter ou um controle químico, ou um controle biológico, ou um controle químico-biológico associado, e um controle químico, biológico e manejo e da genética da planta que você vai colocar ali, né? Então você vai fechando o círculo, né, o círculo não, o círculo, né? Onde você tem então uma forma de trabalhar de forma mais eficiente, né? Reduzindo essa questão de custo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, você pega lagarta, né? A lagarta depende muito de ano para ano e de região, né? Então, regiões que muitas vezes, ou épocas, né, em que você tem uma condição de chuva, depois sol muito quente, né, favorece o crescimento e o desenvolvimento muito rápido. Então, muitas vezes você vai lá e planta, vai fazer a reforma, a implantação do pasto, implanta, né, a braquiária está pequenininha. Se você virou as costas e tem lá a presença dela e volta depois de uma semana, né, o estágio inicial das lagartas, quando você chega num pasto adulto em que as lagartas já estão desse tamanho aqui, dependendo do instar dela, de desenvolvimento, ela não faz tanto estrago do que aquela lagartinha pequenininha, que ela vai estar associada ali, ela vai estar num estágio de crescimento muito grande, consumindo muito em relação ao peso dela. Uhum. E a planta que vai estar ali é muito pequena também, vai ser muito sensível. Uhum. Né? Então, a gente tem muito problema, né, em relação à questão de lagarta, por causa de, vamos dizer assim, um descuido em relação à presença dela lá. Se não se faz o controle, ela pode, né,
muitas vezes você vai tendo reboleiras que vai aumentando e vai chegar num ponto em que em que ela praticamente come, né, a área de pasto que está em formação como um todo, né, por causa de dias em relação, né, ao controle que não foi feito. Então, muitas vezes, a questão do cuidado, né, em relação, né, ao estabelecimento, não só lagarta, você pega cupim, formiga também, principalmente formiga, né, costuma também causar muito problema, porque isso vai depender também, são coisas que, por exemplo, você tem que ter um conhecimento, né, para dar uma segurança maior, né? A lagarta não tem como um produtor falar assim, vai ter ataque de lagarta aqui, mas a formiga tem, porque se o vizinho está cheio de formiga e se esse pasto que você foi reformar, ele já vai ter que ter formiga ali. Né? Então você já tem, eu vou precisar fazer algum controle aqui, ficar esperto, tratar a semente, proteger a semente e depois fazer um acompanhamento para não me dar problema. Né? Se eu já sei e não tomo cuidado, então, contando só com a sorte, né, o risco é muito grande. E quando o pasto já está instalado, praticamente a gente não tem uma ela não vai ter um processo de erradicar completamente a forrageira. Ela vai comer parte dela, vai competir com o boi, né? Mas quando dá formação, aí já era. Né? Ela vai consumir praticamente tudo. Principalmente quando você tem uma plantinha pequena lá com 2, 3 folhinhas, ela cortou ali, já era, ela não rebrota. Agora, se ela já tem um perfilhozinho, né, 2 perfilhozinhos, pode atrasar o pasto. Muitas vezes não vai perder a plantinha, mas atrasa a formação. Aí vai todo aquele processo também, a invasora vai ter competindo ali, vou ter uma demora para colocar o gado, vou ter um atraso, né? Tudo por causa de um detalhezinho que pode ser prevenido. Né? Então, formiga, cupim e a lagartinha, no início do estabelecimento, na reforma, no estabelecimento de pasto, são as pragas que vão dar maior problema. Né? Tem algumas pragas mais regionais, tem até a pulga saltona na região de Rondônia, que é um problema também no estabelecimento, né? Mas por enquanto está bem restrito, né, naquela região. Tem uma diferença bastante básica assim, entre aquele produtor que lida com uma grande cultura como o milho e o amigo pecuarista, né? Que é a questão de como essas culturas, vamos chamar os dois segmentos de culturas, porque é isso que são, né? O pasto e o grão, por exemplo, que é o seguinte, o produtor de milho, todo ano, basicamente, ele precisa colocar nutrientes no solo para que as plantas absorvam esses nutrientes e produzam bem, né? O produtor, o pecuarista, a dinâmica é um pouquinho diferente, ele vai estabelecer o pasto e, se tudo der certo, se ele fizer um bom manejo, a gente espera que esse pasto fique produzindo ali por 10, 15, 20 anos ou mais. Só que a lógica é a mesma, né? Da onde que a planta tira os nutrientes do solo? Então a minha pergunta é a seguinte, como que esse produtor pode fazer para ter um pasto de 10, 15 anos ou mais que se mantenha produtivo? Claro, além do bom manejo que a gente estava comentando, tem também tratos culturais que a gente pode adotar, né? Vai cair naquela tríade lá de novo, né? Não tem como você escapar dela. Né? E principalmente, vamos dizer assim, você já deu a resposta, né? Fora o manejo, e está envolvido, é uma etapa do manejo, essa questão de você, basicamente, você vai chegar lá e vai ter que acompanhar, né? Vai ter que acompanhar a fertilidade desse solo. Uhum. Isso a gente faz como? Assim, a cada 3 meses, cada 6 meses, você vai lá e faz uma análise? Aí outro detalhe, por exemplo, assim, quando você usa uma área que mais intensivamente, com o uso de adubação nitrogenada, você vai ter uma variação nessa condição de acidez do solo, então vai exigir um acompanhamento num intervalo menor. Se o produtor não usa tão intensivamente, não usa um volume de adubo tão grande, eu posso trabalhar num intervalo maior. Né? Então vai depender, mais uma vez, dessa condição de ser específico, né? Para cada tipo de manejo, para cada região, para cada tipo de solo. Um solo arenoso, por exemplo, ele vai variar no intervalo menor, porque a questão de, a gente fala lá, uma condição de tamponamento desse solo, né, seria
a dificuldade que tem, uma característica que ele tem de variar o pH mais ou menos, né? Uma condição, se eu tenho um solo mais arenoso, eu tenho pouca matéria orgânica, eu tenho pouca argila. Então, eu vou ter uma condição que vai variar muito mais com o tempo ali, né? Se eu tenho um solo que ele tem mais areia, tem mais argila, ou que tem mais matéria orgânica, essas características elas já fazem com que eu tenha eu, por exemplo, aproveite melhor e tenha uma reserva melhor, por exemplo, de cálcio, de magnésio, né? Então, isso vai favorecer muito, né, essa condição de fertilidade desse solo, né? E vai favorecer outro ponto também em relação à umidade, né? Então, a umidade ela é muito dependente dessa estrutura de solo, não só da condição de precipitação. É lógico que, se ficar muito tempo sem chuva, todos os dois solos eles vão dar um reflexo na planta de falta de água. Mas só que o solo mais argiloso ou o solo com mais matéria orgânica, a planta vai conseguir resistir melhor. Então, por quê? Vai ter uma caixa de reserva de água ali melhor do que aquele solo que é mais arenoso, né? Porque onde você tem areia, mais areia, você não vai ter essa reserva, ele drena mais rápido essa chuva que veio, né? Então, ele seca mais rápido, esse solo vai secar mais rápido, né? Então, a gente tem ali uma condição em que vai trazer diferenças do manejo e que muitas vezes a gente não tem, né? A gente vai ter a interferência a partir do ponto em que, por exemplo, no solo arenoso não tem como eu colocar argila, mas tem como a gente trabalhar com o sistema. O próprio manejo do pasto, que eu falei a questão do resíduo, isso vai incrementando matéria orgânica a partir, né, com o tempo. Não adianta pensar que eu vou fazer o manejo aqui buscando incrementar matéria orgânica de um ano para o outro, que não vai adiantar. Né? Então tem que ser um período mais extenso em que o produtor vai buscar melhorar essa característica, né? Porque a argila não tem como... Só se você pegar um solo argiloso e levar para dentro da sua propriedade. Aí já é. Impossível. Impossível. Ô, Luciano, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Acabou. É igual a gente estava falando, né? Tem sempre, né, detalhes que muitas vezes pode ter gente, e às vezes eu mesmo assistindo podcast, esse cara falou isso, mas tem outras coisas. Né? Então, porque muitas vezes não... Dá para esgotar o assunto, né? Isso. Mas isso desperta curiosidade para saber mais. A palavra que eu estava tentando buscar era essa questão. O assunto não se esgota, né, nessas conversas, e nem tem tanto tempo, né? E tem gente que tem, né, experiência em relação a determinada particularidade, né? E você vê evolução nos trabalhos científicos, né, que muitas vezes ele começa no campo e vai para dentro da universidade e acaba, ou numa instituição de pesquisa, para ter um embasamento mais científico, né? O que está sendo feito no campo lá, e que muitas vezes o que vai acontecer é essa pressão. Lá, você vai sistematizar. É uma pressão que o produtor é que tem que lidar ali, e ele dá os pulos para contornar aquela situação. É igual o plantio direto, começou aqui no Paraná, que muitas vezes você tem... Hoje é uma realidade que é trabalhada e que é divulgada, e os resultados são comprovadamente, né, favoráveis à agricultura e pecuária que nós temos no Brasil. E é até bom que não esgote completamente o assunto, que a gente tem pauta para os próximos podcasts. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço, e qualquer detalhe, a gente está à disposição. Lembrando, pessoal, que a Matsuda tem opções em cultivares, diferentes materiais para você utilizar com os seus animais de leite, de corte também, para diferentes espécies animais que se comportam de maneiras diferentes também ao longo do ano, para diferentes regiões. Então fale com o representante Matsuda na sua região. Detalhes também no nosso site matsuda.com.br. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe também esse material, isso é importante aqui para o nosso canal. E até a próxima edição do Matsuda Podcast. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.